Olá, amigos do YouTube. Olha, eu mais uma vez aqui com vocês para darmos continuidade às nossas aulas, aquele curso que a gente faz para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre a espiritualidade. Hoje eu estou num ambiente novo porque eu me mudei de cidade. Então eu e o Otávio estaremos dividindo para continuar os vídeos. Uma hora ele faz, outra hora eu faço e a gente não vai abandonar vocês. Então Mirtes e Otávio estão de volta depois de umas férias prolongadas. E hoje o assunto que nos traz aqui é um assunto muito interessante. Nós vamos falar e tirar algumas dúvidas sobre a hierarquia dos anjos, na visão bíblica e espírita. Por que não? Vamos conhecer um pouquinho do nosso livro antigo, o que ele traz e o que a espiritualidade nos acrescenta. Então a Bíblia, conforme os seus estudos, ela fala sobre detalhes da hierarquia dos anjos, mas indica que existem diferentes tipos de seres e classes de anjos. De acordo com a reflexão litúrgica, os anjos estão classificados em 3 hierarquias, cada uma com 3 coros. A primeira hierarquia são os serafins, os querubins e os tronos. A segunda hierarquia, dominação, virtudes e potestades. A terceira hierarquia, principados, arcanjos e anjos. Então vamos entender um pouquinho mais. Essa primeira hierarquia, que fala dos serafins, querubins e tronos, os serafins, eles são considerados anjos mais velhos, mais antigos, e são responsáveis por proteger o trono sagrado, conforme a Bíblia. Já os querubins pertencem ao portão, protegem o portão do jardim do Éden e guardam a árvore da vida. Já os tronos delegam funções para outras classes que mantêm a ordem. A primeira hierarquia. Falar de serafim, o nome seraf deriva de hebreu e significa queimar completamente. Segundo o conceito hebraico, o serafim não é apenas um ser que queima, mas que se consome no amor ao sumo bem, que é o nosso Deus Altíssimo. Olha que lindo. Os querubins são considerados guardas e mensageiros dos mistérios divinos, com a missão especial de transmitir sabedoria. No início da criação, foram colocados pelo Criador para guardar o caminho da árvore da vida. Na Sagrada Escritura, o nome dos santos anjos querubins é o mais citado. São também os querubins os seres misteriosos que Ezequiel descreve na visão que teve no momento da sua vocação. Ezequiel 10:12. Tronos. Acolhem a si a grandeza do Criador e transmite aos anjos de graus inferiores. São chamados sedes Dei, sede de Deus. Os tronos são anjos que apresentam os coros inferiores, o esplendor da divina onipotência. A segunda hierarquia, nós falamos da primeira, são os santos anjos que dirigem os planos da eterna sabedoria, que vigiam o comportamento da humanidade. Eles são responsáveis pelos acontecimentos do universo. Esta hierarquia é formada pelos seguintes coros de anjos. Dominação, que são aqueles de alta nobreza celeste. São Gregório descreveu que algumas fileiras de exército angélicos chamam-se dominações, porque os restantes lhes são submissos, ou seja, lhes são obedientes, são enviados por Deus a missões mais relevantes também, e também são incluídos entre os santos anjos que exercem a função do ministro de Deus. Olha aí. Potestades. As atribuições dos santos anjos do coro, potestades, eles transmitem
que deve ser feito o que deve ser feito pelos anjos. Auxiliam no sentido de que as coisas sejam realizadas do modo perfeito e também têm a missão de remover os obstáculos que querem interferir no perfeito cumprimento das ordens do Criador. São considerados anjos fortes e viris, e quem sofre de fraquezas físicas ou espirituais deve invocar por meio de orações o auxílio e a proteção de um santo anjo do coro Virtudes, que são os chamados guardiões. Eles são fortes. Eles fortes porque eles têm uma missão de poder controlar. Já as virtudes, as atribuição deles, desse coro, são semelhantes à do anterior. Aquilo que deve ser feito pelos outros anjos, assim eles também têm a missão de remover os obstáculos que querem interferir no perfeito cumprimento das ordens de Deus. Olha como existe uma hierarquia. A gente fala que aqui na Terra nós temos hierarquia. Agora a gente está sabendo de onde vem a hierarquia. A hierarquia vem da organização do universo. E essa ideia nos é passada, né? Então vamos entender que tem uma terceira hierarquia, que são os principados. São guias e mensageiros divinos. Não são enviados a missões modestas. Ao contrário, são enviados a príncipes, reis, províncias, dioceses, de conformidade e de honoroso título do seu coro. No livro de Daniel, são também apresentados como protetores dos povos. Daniel 10:13. Significa dizer que são aqueles anjos que levam as instruções e os avisos divinos ao conhecimento dos povos que lhes são confiados. Olha que interessante. Arcanjos. A ordem tradicional dos coros angélicos coloca os arcanjos entre os principados e os anjos, pela função que desempenha. Acreditamos que ele deve estar colocado no mais alto coro dos santos anjos. Gabriel também é um chamado arcanjo. E da mesma maneira, Miguel também é um arcanjo. Através das páginas da Sagrada Escritura, deve ver-se que é conhecedor dos mais profundos mistérios de Deus. Inclusive, foi Gabriel quem anunciou a Maria que ela estaria cheia da graça e que tinha sido escolhido pelo Criador para a mãe de Jesus. Tá vendo? E Rafael, outro arcanjo, que é denominado pela igreja como um arcanjo. Então, arcanjo Miguel, Rafael e Gabriel. 3 arcanjos. Isso não quer dizer que não tenha mais. Existem várias categorias de anjos. Nós estamos citando aquelas que a Bíblia traz, que nos coloca, e o que também a visão espírita também nos passa, né? Então vamos entender. E anjos? Os santos anjos, eles chamam de santos anjos. Na Bíblia é essa a colocação. Recebem a ordem dos coros superiores e as executam. Quer dizer, eles recebem ordem daqueles que estão mais lá em cima, que vem passando essa informação. É como uma escala, né? A gente tem uma empresa, tem o diretor, tem o gerente, tem o subgerente, tem o chefe do setor e tem o trabalhador braçal. Isso se não tiver mais alguma coisa aqui no meio do caminho. Então, é toda uma hierarquia que é copiada lá do universo. Não é por acaso. Essa ideia nos é trazida por espíritos mais evoluídos, para que a gente tenha um senso de organização, para que a gente possa trabalhar de uma forma melhor, para que as coisas consigam funcionar da melhor forma. Então é assim que tudo funciona no universo. E aqui nós tentamos fazer uma cópia, né? Pouquinho, não tão melhorada como a do universo, né? Que tem como, vamos supor, o diretor maior, o nosso Criador, né? Então os anjos também são chamados de santos anjos, recebem a ordem dos coros superiores e as executam. Outro aspecto que não pode ser esquecido é que o fato de que os santos anjos, guardadas a devidas proporções, estão mais perto da humanidade e, por assim dizer,
convivendo conosco e prestando um serviço silencioso, mas de valor incomensurável a cada pessoa. Então, é errado a gente dizer que a gente tem uma noção de anjo, de que existe uma distância do ser humano para os anjos. E aqui é colocado que eles estão entre nós, mais próximo do que nós possamos imaginar. Porque para espíritos evoluídos no universo, não existe a distância. Eles conseguem se comunicar de onde eles estiverem. Eles conseguem transmitir de onde eles estiverem. Então, eles estão mais próximos de nós do que nós possamos imaginar. E há muito tempo. Os anjos, falando um pouquinho mais dos anjos. Os anjos da terceira hierarquia são os que estão mais próximos das necessidades dos seres humanos. Eles compreendem melhor os nossos problemas porque eles são mais próximos a nós. Conhecem mais as nossas fragilidades, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas ilusões, as nossas fantasias, as nossas vicissitudes e tentam nos auxiliar da melhor forma possível. É formada por anjos que executam as ordens do Altíssimo. Eles estão mais próximos de nós e conhecem a fundo a natureza de cada pessoa que deve-se assistir, a fim de poderem cumprir com exatidão a vontade divina, insinuando, avisando ou castigando, conforme o caso. A gente fala castigando, é uma palavra que está lá na Bíblia, mas não é bem assim. É nos chamando a atenção, sabe aqueles puxãozinhos de orelha? Olha o que você está fazendo, preste atenção. Né? É mais ou menos por aí. Essa hierarquia é formada pelos principados, arcanjos e anjos. Então, e também quem já não ouviu falar sobre os anjos caídos, já que estamos falando de anjos, né? Tem os anjos caídos. Quem são esses anjos caídos? Esses anjos caídos são liberados por Satanás, na versão bíblica. Um anjo sagrado que se rebelou contra Deus e se tornou um pecador. Os anjos caídos estão divididos em dois grupos, os livres e os presos. Eu acredito que aqueles que tem alguns que estão trancafiados em algum lugar, vamos dizer assim, que são chamados presos. Por que será, né? Já os demônios são os anjos caídos livres. Então, demônio é anjo caído livre. E são servos de Satanás. Na versão da Bíblia. Agora nós vamos entrar na versão espírita. O que nos apresenta a versão espírita sobre essa hierarquia dos anjos? A doutrina espírita ensina que os anjos são seres criados como todos os espíritos. Então é errado a gente achar que Deus, quando criou tudo, já estava tudo perfeito, já tinha os anjos lá, criou eles perfeitos. Não. Todo anjo, todo ser iluminado começou da mesma forma que cada um de nós. Imperfeito. Por isso que eu falo que Deus tem tanta confiança que a gente vai chegar até Ele, que a gente vai chegar a essa categoria dos anjos e atingir essa hierarquia, né, suprema. É lógico que é preciso muito tempo? Lógico que precisa. Mas chegaremos até lá. Por já terem percorrido todos os graus da evolução e reunirem em si todas as perfeições e se tornarem espíritos puros. Esses são os anjos. Como existem espíritos desta categoria muito anteriores ao homem, este acreditou que eles haviam sido criados assim, perfeitos. Não é verdade. Mas nós, espíritas, sabemos que todos seguem a mesma escala evolutiva, através das reencarnações. Gente, a reencarnação é a bênção divina para que a gente consiga evoluir. Enquanto a gente não entender dessa forma, enquanto a gente não aproveitar toda a oportunidade reencarnatória para nos tornarmos pessoas melhores, nunca chegaremos à categoria de anjos. Uns se empenham mais e vão chegar primeiro, é a corrida, né? Mas isso não quer dizer que aquele que está um grau mais evolutivo, que ele vai atingir a angelitude primeiro que aquele que está mais lá atrasado.
de repente um espírito aproveita uma oportunidade reencarnatória, ele consegue subir 2, 3 e quebra algumas existências ou reencarnação com uma evolução grande. Tudo vai do empenho de cada espírito em se melhorar, em procurar a reforma íntima e tentar ser um ser melhor. Como eu falei, todos seguem a mesma escala evolutiva. Entre os anjos existem aqueles que se dedicam a proteger. São os anjos da guarda, que nós falamos tanto de anjo da guarda. Quem é o anjo da guarda? Quem é o anjo da guarda, né? Então são sempre superiores ao homem, exceto em alguns casos. Por que o anjo da guarda nem sempre é tão evolutivo? Porque tem espíritos que reencarnam em missão e já são os espíritos muito mais evoluídos, que vêm para trazer uma luz para a humanidade, que vêm para dar um salto evolutivo, e muitas vezes o mentor que ele é, o anjo da guarda que ele é confiado, não tem a mesma evolução que ele. Mas isso são alguns casos específicos, vamos entender, espíritos mais evoluídos que vêm para a missão, porque a maioria que está aqui está em provas e expiações, e não em missão. Missão é um título dado àqueles que têm um grau de evolução muito grande. E eles vêm para prestar um serviço para a humanidade. Então eles trazem também, porque todos que reencarnam trazem consigo um anjo da guarda, ou um protetor, ou um mentor, como nós designamos, certo? Mas esses que são mais evoluídos, nem sempre o mentor tem o mesmo grau de evolução que ele. Às vezes ele é um espírito muito mais evoluído. Vamos entender dessa forma. Estão ali para aconselhar, sustentar e ajudar. Olha que missão árdua. São amigos mais firmes, mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possam contrair na Terra. Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao lado dos homens. Ali estão por amor. Vamos entender que um espírito evoluído, quando ele está do seu lado, ele aceitou essa missão de te auxiliar. Então ele vem por amor, porque ele é um espírito conhecido, com certeza. Cumprem junto aos homens uma bela e ao mesmo tempo penosa missão. Explicar a árdua missão, que ao contrário do que sempre pensamos, eles são encontrados. Então, para a gente falar da árdua missão, gente, não é fácil lidar com o ser humano atrasado. Pensa o quanto é duro para um espírito querer que você siga o caminho do bem e você só se desvirtua, só quer saber daquilo que não serve para você, e ele tenta puxar você e você dá asa para o outro lado, né? A tal história do diabinho e do anjinho, você ouve um, não ouve o outro, e eles estão sempre ali numa árdua missão de tentar resgatar você, porque a missão deles é trazer você para a evolução espiritual. Nós é que nem sempre damos ouvidos. Eles estão nos lugares mais difíceis. Eles não só estão do nosso lado, né, nos momentos bons, e sim nos momentos difíceis. E eles são encontrados nos cárceres, em hospitais, nos antros de vício, na solidão. Eles se encontram do nosso lado, dos seus e ao lado dos seus protegidos. Não são inatingíveis, gente. A gente fala, anjo, tá lá no alto, tá muito longe. Não, não tá. Ele tá mais perto de você do que você imagina. É dele que a nossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Quando você tem um pensamento bom, quando você tem uma sensação boa, pode saber que você está sendo ali orientado, acompanhado, assistido por um irmão mais evoluído, esse anjo da guarda. Eles nos auxiliam no momento de crise. Para os que pensam ser impossível os espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa, e de todos os instantes, é bom lembrar que eles nos influenciam a milhões de léguas de distância, nem sempre eles estão aqui, eles não auxiliam, para eles não existe distância. Aonde eles estão perto do mesmo jeito, que eles conseguem acessar a nossa memória, eles conseguem nos acessar e nos atingir e nos orientar.
Errado a pessoa que acha que o anjo da guarda está às 24 horas do seu lado, que ele não tem mal o que fazer, né? Não, mas ele está ligado a você de alguma forma e ele sabe que você precisa e ele está sempre vigilante. Lembrando que não existe distância para a espiritualidade. Lembre-se bem. Para eles o espaço não existe. Podem estar vivendo em outros mundos e conservar a ligação com seus protegidos. Gozam de faculdade que não podemos compreender. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele como um pai vela por um filho. Sente-se feliz quando vê você no caminho do bem. Chora quando os seus conselhos são desprezados. O anjo da guarda é ligado ao indivíduo desde o nascimento até a morte. Deus não nos deixa sozinhos nunca, nunca Deus desampara seus filhos. Quando nós reencarnamos, somos assistidos e acompanhados durante toda a nossa jornada por um anjo da guarda. E quando partimos daqui, até no último suspiro, ele permanece ao nosso lado para dar assistência quando desencarnamos. No momento da nossa morte carnal. Frequentemente, o segue depois da morte. O mesmo através de numerosas existências corpóreas. Para o espírito imortal, essa existência não são mais do que fases bem curtas de existência. Para nós, uma existência, 50 anos, 100 anos, fala, nossa, 100 anos, meio século, um século, é muito tempo. Para esses espíritos evoluídos, é questão de minutos que ele passou do teu lado te auxiliando. Então esse tempo é diferente aqui na Terra. Também temos que entender. E o anjo da guarda é sempre o mesmo? O que vocês acham? Nem sempre. Porque às vezes eles são designados para alguma tarefa mais árdua ou convocado para um trabalho. Ele coloca uma pessoa da confiança ou da sua familiaridade, um espírito amigo, para que fique no lugar dele, para não deixar você desamparado. A sabedoria divina e a misericórdia divina não desampara os seus. Então confie em Deus. Eu não sei porque as pessoas têm tanto medo, sabendo que a morte não existe e que tudo é tão passageiro. Ainda tem medo. Tem pessoa que tem tanto medo que ao dormir não sai do quarto. Senta-se na cama, o espírito, com uma covardia tão grande que ele tem medo de se afastar do corpo e não conseguir voltar. Olha que tristeza. Então, eu coloquei aqui para vocês que não necessariamente ele vai guiar você a jornada toda, mas geralmente esses anjos da guarda, desde a sua criação, ele vem te acompanhando. Então ele já é um espírito amigo, conhecedor, sabe da sua evolução, da sua capacidade de estar acompanhando você, ó, há muito tempo. Muito mais do que você possa imaginar. Falando novamente dos serafins, dos querubins e dos tronos, que é da primeira hierarquia, que são designados para razão as funções que preenche no céu, uns são chamados serafim e outros como inflamados diante a Deus pelos ardores da caridade. Já os querubins são os reflexos luminosos da sua sabedoria. Aqueles tronos proclamam a sua grandeza e fazem resplandecer o seu brilho. Os da segunda hierarquia recebem os seus nomes das operações que lhes são atribuídas no governo geral do universo. São eles as dominações que designam os anjos das ordens inferiores, suas missões e seus encargos. Então, lá em cima a hierarquia funcionando, passando. As virtudes realizam os prodígios exigidos pelos grandes interesses da igreja do gênero humano. Da potestades, protegem por sua força e vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Os da terceira hierarquia têm como quinhão a direção da sociedade e das pessoas. São os principados, encarregados dos reinos das províncias e da diocese. Os arcanjos que transmitem as mensagens de suma importância. E os anjos da guarda, aqueles que acompanham cada um de nós para velar por nossa segurança e nossa santificação. Fazer aqui uma reflexão.
né? Como é importante a gente saber, né? Porque a gente quase não fala sobre anjo. A gente sabe que existe anjo, mas não sabia que tinha essa hierarquia tão grande, como tudo funcionava, como a organização no mundo, no universo é bonita. E a gente tenta fazer uma cópia muito mal feita, mal copiada, né? Do sentido de hierarquia para que as coisas funcionem. Mas nós estamos em evolução, né? Vamos relevar, estamos aprendendo aqui. As comunicações de Deus aos anjos e dos anjos entre si não se fazem como entre nós, por meio de sons articulados ou outros sinais sensíveis. As puras inteligências não precisam nem de olhar para ver, nem de ouvidos para ouvir. Também não tem o órgão da voz para manifestar seus pensamentos. Esse intermediário habitual de nossas conversas não lhes é necessário, mas elas comunicam os seus sentimentos de uma maneira que lhes é própria e que é completamente espiritual. E nós não entendemos como tudo isso funciona. É bem verdade. Para serem compreendidas, basta querê-la. O que movimenta é o querer. E eles se comunicam da maior forma possível, né? Eu não vou arriscar para você para falar que é telepaticamente, porque eu não tenho conhecimento sobre isso. O que a gente sabe que a doutrina espírita ensina que os anjos são seres criados como todos os espíritos. Espíritos simples e ignorantes, como todos nós fomos, como um dia o nosso mestre Jesus também foi. Eu sei que vai ter gente que vai me xingar. Imagina, Jesus é um espírito. Não é como nós. Foi sim. Toda a evolução começa aqui, ó. E vai subindo a escala evolutiva. Aí começa, quando nós chegarmos na angelitude, começa a categoria dos anjos, né? Começa pela terceira, pela segunda e depois chegamos na primeira, que é mais difícil. Bom, já para chegar à categoria de anjo da terceira já é um perrengue de existências, eu digo que milhares de anos para que a gente chegue a atingir essa angelitude. Mas Deus acredita que nós chegamos lá, porque senão Ele não teria colocado nós aqui. Porque Ele acredita que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança e que o homem tem capacidade para chegar até Ele. Ele confia. Então faça o seu papel. Seja melhor, faça o seu trabalho, trabalhe a sua reforma íntima, seja um ser humano tolerante, cheio de bondade, de caridade, de amor. Aprenda a expandir o amor dentro de você, para que você tenha uma conexão maior com o Altíssimo, para que você consiga acessar de uma forma maior e mais atingível a escala evolutiva. Por já terem percorrido todos os graus e reunirem em si todas as perfeições, se tornam espíritos puros. Só os espíritos puros chegam à categoria de anjos. Como existem espíritos dessa categoria, muito anteriores ao homem, sempre nós acreditamos que eles haviam sido criados já assim perfeitos. E não é verdade. A doutrina espírita nos mostra que o processo para os filhos de Deus, que criou, teve a sua criação, Ele criou todos os seus filhos da mesma forma. Só que uns foram criados antes, muito antes. Então eles vêm numa escala evolutiva há muito mais tempo que nós. Chegaram ao ponto de chegar à angelitude, mas nós estamos na jornada, nós estamos aqui, ó, no caminho. Devagarinho, caminhando, tropeçando, levantando, seguindo em frente. Esse é o propósito de todo ser vivente, de todo espírito criado por Deus. Somos filhos do Pai. Como os filhos do Pai, temos a mesma meta e a mesma direção. Uns se desviam no caminho, mas Deus retorna o caminho lá para frente. E Deus sabe que não somos perfeitos. Então, Ele é misericordioso. E Ele nos dá amparo sempre, quando reencarnamos e quando desencarnamos. Espero ter esclarecido sobre a hierarquia dos anjos. Espero que vocês tenham gostado. Essa semana estou eu numa casa nova, num ambiente novo, numa outra cidade,
Otávio continua lá em Piracicaba. Semana que vem, Otávio vai gravar o vídeo e eu vou estar postando para vocês. E estaremos sempre juntos, mesmo que Otávio esteja lá e Mirtes esteja aqui. Mirtes e Otávio continua, mesmo que separadamente, em ambientes onde vivem. Isso não impede que a gente esteja junto fazendo um trabalho muito bonito para vocês. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que abençoada seja a semana, o final de semana de vocês. E fiquem em paz. Até semana que vem, se assim Deus permitir. Fiquem todos com Deus.